Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula da nossa disciplina de Logística e Gerenciamento de Negócios no nosso curso técnico em agronegócio aqui, o terceirão do curso técnico em agronegócio. Essa é a nossa aula aqui em parceria Escola Estúdio com o CIED Paraná. Vamos aí a mais uma aula nossa aí. Espero que todos estejam bem e que Deus abençoe a todos nós, né, nessa sexta-feira aí. E que essa aula venha representar bem para vocês, que o Senhor absorver esse conteúdo. Então, nossa aula hoje, nós vamos continuar o que foi repassado na aula 11. Lá a gente começou a falar dos tipos de estoque. Hoje a gente começou a falar dos primeiros 6 tipos de estoques. Hoje a gente vai falar dos outros 6 tipos de estoques que existem, do total de 12. E daí vamos aplicar a nossa avaliação de recuperação da primeira etapa para aqueles alunos que ou faltaram lá no dia da prova ou querem melhorar a nota, tá bom, pessoal? Então vamos começar a nossa aula aí, que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, primeiramente. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula 11 e aplicar a avaliação de recuperação da primeira etapa do terceiro trimestre. Na aula anterior, nós revisamos o conteúdo da avaliação da primeira etapa do terceiro trimestre e falamos dos primeiros assuntos e conceitos da aula 11. Falamos dos primeiros 6 tipos de estoque. Eu postei lá para vocês, lá no grupo, os slides, o vídeo também. Então a gente falou lá dos primeiros 6 tipos de estoque. Ok? Alguém lembra lá de um tipo de estoque que a gente viu na aula passada? Só perguntando se alguém viu os slides, alguém lembra? Então tá ok. Vamos lá então, vamos dar continuidade aqui. Vamos à nossa aula de hoje. Let's go! Então a aula hoje vai ser a continuação da aula 11, onde vamos relembrar o que foi dado, falar dos assuntos pertinentes à aula 11 e repassar os restantes conceitos dessa aula e aplicar a avaliação de recuperação. Aqui, pessoal, relembrando lá, aula passada, nós falamos do quê? Os primeiros 6 tipos de estoques, né? Esse aqui são os tipos de estoques, 12 tipos de estoques que existem aí os 12 principais, né? Tipos de estoques que existem aí. A gente falou na aula passada de estoque inativo, estoque mínimo, estoque máximo, estoque de antecipação ou sazonal, estoque de proteção e estoque de segurança. Falamos lá, foi conceituado cada um desses 6 primeiros tipos de estoque. E na aula de hoje, continuando essa aula dos tipos de estoque, vamos ver estoque de contingência, estoque consignado, estoque de ciclo, estoque regulador, estoque em trânsito e dropshipping. A gente vai estar vendo os conceitos desses 6 últimos tipos de estoque aí. Ok? Então, conforme está ali, na aula anterior começamos a falar dos 6 primeiros tipos de estoque, foram aqueles 6 primeiros que a gente linkou, e hoje a gente vai ver os outros 6 restantes.
Vamos lá. Estoque de contingência. O estoque de contingência envolve as mercadorias que ficam guardadas para cobrir erros operacionais, seja no próprio negócio ou durante as entregas dos produtos pelos fornecedores. Para não perder vendas, dá para usar os itens presentes nesse estoque. Esse conceito é bem parecido com o estoque de segurança, não é? Ele é parecido, mas e não é por acaso. Seu maior benefício está em garantir que o cliente não fique sem o produto em caso de imprevisto. Porém, ele gera um alto custo, né, um custo maior no que se refere à disposição de local para armazenar as mercadorias extras. Esse estoque de contingência é muito importante, mas ele tem um alto custo para a empresa, né? Por causa dos locais de armazenagem e armazenar mercadorias extras. Ele causa um custo maior, esse tipo de estoque. Só que tem empresas que precisam desse estoque de contingência, né? Elas precisam ter esse estoque para que não venha ocorrer erros lá nas entregas, né? O cliente vem receber o produto certinho. Então, tem empresas que optam por esse tipo de estoque de contingência. Ok, pessoal? Estoque consignado. O estoque consignado é aquele gerido por terceiros, empresas terceiras, né? Nesse caso, as mercadorias continuam sendo da empresa, mas o espaço usado para armazenamento é cedido por outra. Essa é uma solução interessante quando o negócio não dispõe do local necessário para guardar seus itens, nem os recursos para criar um armazém bem equipado. Também é uma forma da marca aumentar seus canais de vendas e agilizar a fabricação. O estoque é reposto pelos fornecedores, que distribuem os produtos conforme a demanda dos consumidores finais. Os detalhes dessas transações ficam descritos em contrato. Então, nesse caso ali, o estoque é gerido por terceiros, não pela própria empresa. Ela contrata uma empresa terceirizada para gerir os seus estoques, né? A empresa usa os armazéns ou os CDs dessas empresas, onde ali ela vai fazer a estocagem desses produtos, né? Para a empresa, para a nossa empresa. Olha, digamos, nós temos uma empresa, a minha empresa usa essa estoque consignado. Eu não tenho um galpão, não tenho centro de distribuição, então eu uso de uma empresa que eu contratei, tá ok? E conforme está escrito, os detalhes dessa transação ficam descritos em contrato. Ali no contrato a gente vai definir como que vai ser esse estoque, como que vai ser a movimentação, né? Tudo pontado em contrato ali, alinhado em contrato, tá ok? Estoque de ciclo. O estoque de ciclo é usado para cobrir uma alta rotatividade de mercadorias. Assim, o número de produtos se mantém em equilíbrio com as demandas dos clientes, que mudam ao longo do tempo. Companhias que vendem diferentes itens ou possuem operações com muitas etapas se beneficiam diretamente dessa estratégia. Caso a sua empresa fabrique 5 produtos diferentes, por exemplo, sofre para produzir todos ao mesmo tempo. Por outro lado, as vendas acontecem simultaneamente. Então é importante garantir que todos os itens estejam disponíveis em estoque. Com a modalidade em ciclo, você pode organizar uma fabricação ideal para cada período. Pense lá, uma indústria automobilística. São inúmeras linhas de montagem, cada uma responsável por um componente do carro. Dessa forma, as equipes trabalham dentro de um ciclo produtivo para que o automóvel seja finalizado o quanto antes. A gente tinha falado, né, pessoal? Lá nas empresas automobilísticas, por exemplo, você pega aqui a gente tem aqui pertinho da gente, que é a Renault. A Renault, ela tem a linha de produção dela lá, só que cada item é produzido
né? Ou é produzido lá no parque deles por uma empresa diferente, né? São os terceirizados que fazem esses produtos e chegam lá para montagem lá. Então tem o estoque de ciclo. É o estoque de ciclo. Conforme a linha de montagem vai indo, esse estoque vai chegando. Esse estoque ele é alimentado ali na linha na hora. O carro vai chegando, eu vou ali, vai alimentando esse estoque ali e vai montando o carro conforme ele vai passando na linha de montagem. Não só carro, também a fabricação de refrigeradores. Eu já trabalhei na Electrolux, na linha de refrigeradores, e a montagem também é assim, cada um vai sendo alimentado ali pelo pessoal ali, paleteiros, empilhadeiros, vão colocando ali e já vai pegando as peças e vai montando os refrigeradores na linha de produção. Também funciona esse estoque de ciclo funciona assim também para montagem de refrigeradores. Não, a gente trouxe aqui uma linha de automobilística como exemplo, mas para uma linha de produção de refrigeradores também funciona assim, tá ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Querem perguntar? Querem perguntar alguma coisa dessa aula, da aula passada, para a gente tirar alguma dúvida? Não? Nada? Então tá ok. Vamos para o próximo tipo de estoque. Estoque regulador. O estoque regulador serve para atender às necessidades de reposição de estoque em empresas com filiais. Nesse contexto, uma delas detém a maior quantidade de produtos armazenados e envia os itens necessários para as filiais restantes, conforme a demanda. Afinal, é crucial que todas as unidades estejam bem abastecidas. Muitos varejistas já utilizam essas estratégias, no entanto, é interessante destacar que ela dificilmente pode ser implementada sem o apoio de um software para varejo. Isso porque todas as filiais precisam de uma comunicação clara e em tempo real. Então, esse estoque regulador, ali como a gente falou, serve para as necessidades da reposição das empresas com filiais, né? Só que eu preciso de um software, que seja o estoque que vá estar em toda a empresa, em todas as filiais, processo, deixando esse processo bem alinhadinho, bem redondinho, para que não hajam desabastecimentos, conforme a gente falou que é, para que as unidades sejam muito bem abastecidas. Os varejistas utilizam bastante essas estratégias, né? Os mercados grandes aí, né? Condor, Max, Atacadista, esses grandes mercados varejistas aí usam o atacadista ali, no caso, ele é aquele atacarejo, né? Famoso atacarejo. Mas eles usam esse estoque regulador para que não ocorram erros e nem desperdícios, porque ali a movimentação do estoque é muito grande e muito rápida, tá ok? Eles precisam ter esse controle. Lá eles têm o controle através dos códigos de barras, né? Dos que entram, dos que saem. Ok? Estoque em trânsito. O estoque em trânsito envolve todas as mercadorias que fazem parte da rota de entrega pelas transportadoras. São aqueles estoques que estão saindo do centro de distribuição para ir para os clientes finais ou, às vezes, para outros CDs, né, ou mini CDs que a empresa possua. Ou seja, ao controlar essas informações, a equipe sabe o tempo exato que os produtos permanecem em trânsito. Além disso, dá para saber todos os itens armazenados para cada um dos envios. Esse tipo de estoque serve para garantir o maior controle de produtos, tanto na origem quanto no destino final. Normalmente, esse estoque em trânsito ele
usado a rastreabilidade nele, né? Você consegue rastrear ele. Não sei se vocês já compraram produtos pela Shopee aí, ou pelo Mercado Livre, que você consegue rastrear a mercadoria. É por esse rastreamento que você recebe ali do teu vendedor, quando você compra um produto, você consegue rastrear a tua mercadoria para saber quando ela vai chegar na tua casa. Esse estoque em trânsito funciona assim, né? Daí eles te dão um número lá para você rastrear. Usado a tecnologia aí com rastreamento constante do produto, tá ok? Aí, ó, dropshipping. O que é o dropshipping? É justamente a não existência de estoque. Aqui a mercadoria adquirida pelo consumidor não é armazenada e enviada pela própria empresa vendedora, mas por uma companhia terceira. Quando o cliente finaliza sua compra, a marca abre uma ordem de serviço e a envia ao fornecedor, ou seja, a loja opera como um intermediário entre o distribuidor e o consumidor final. Por isso, é bom para pequenos negócios e comércios eletrônicos. Não é preciso investir em um espaço físico para o estoque, nem dedicar recursos para a gestão de mercadorias. Aqui o dropshipping ele é totalmente assim, é o terceiro que faz todo o trabalho de estoque, de distribuição também ali no caso, né? Não só do estoque, mas da distribuição também. Então, a empresa ali funciona aquelas pequenas empresas, por exemplo, as pequenas empresas que trabalham dentro do Mercado Livre, conforme a gente tinha falado. Eu sou um pequeno vendedor lá e vendo algumas coisas lá, mas eu não tenho estoque, eu trabalho com estoque de outra empresa. Aí quando eu faço a venda, eu mando a ordem de serviço lá para a empresa, ela tem o estoque lá e ela vai enviar para quem comprou, tá ok? É um ciclo assim que funciona esse dropshipping, tá ok? Daí vai chegar na mão do cliente lá no final. Normalmente não é para ocorrer erros, mas também ocorrem erros assim. Tá ok? Eu posso falar assim de uma compra que eu fiz esse tempo atrás, pela Shopee, que se perdeu e eu tive que pedir um reembolso, porque não chegou na minha casa, não chegou nas minhas mãos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida sobre algum tipo de estoque? Vocês querem perguntar alguma coisa? A gente vai ver agora aí cada pergunta aí da nossa avaliação de recuperação. Lembrando que ela vai ser muito parecida com a que foi dada lá na aula passada. Alguma coisa ou outra diferente aí do que a gente viu até a aula passada. Vai cair um conceito, uma das avaliações é sobre já o tipo de estoque que eu coloquei nessa avaliação de recuperação. Então a gente vai ver aí questão por questão da nossa avaliação da recuperação. E em seguida eu estarei disponibilizando a mesma lá no Class para que todos façam. E no final ali a gente vai verificar as respostas, né, as que estão corretas lá no final. Tá ok? Vamos tirar alguma dúvida aí a respeito dessa avaliação, né? E eu também vou estar postando o exercício de contingência desse assunto que a gente viu aí, desses últimos 6 tipos de estoque. Vai estar lá também esse exercício de contingência, valendo nota lá, tá bom? Também, tá bom, pessoal? Primeira lá, no método, saem primeiro as mercadorias mais antigas e vão sendo mantidas mais recentes. A2, o estoque é mantido em quantidade mínima para suprir as demandas da empresa. 3, no caso,
Caso tá os produtos que entram por último no estoque são os primeiros a serem vendidos. A 4. A. Espaço em branco. Visa um controle de planejamentos mais direcionados a itens mais significativos. Aí vocês vão colocar ali qual conceito a gente está falando. A primeira é o EPS, curva ABC, PEPS, Just in Time. A segunda, curva ABC, PEPS, WEPS, Just in Time. A terceira ali, PEPS, Just in Time, WEPS, curva ABC. A última, Just in Time, PEPS, Just in Time e WEPS. Quatro. Sobre o controle de estoque, assinale a alternativa correta. Vocês vão assinalar a alternativa correta. O que é o conceito de controle de estoque? O que ele fala? Se ao mesmo tempo é possível evitar a falta de produtos, garantindo a disponibilidade de itens, para que funcione é preciso um acompanhamento minucioso e boa gestão do estoque. A utilização do estoque de segurança ajuda a evitar rupturas. É usada para mostrar a quantidade de estoque que você possui a qualquer momento e como você acompanha. 5. Sobre a gestão de supply chain no estoque, linke os assuntos. Lembrando que foi a mesma prova, só que foi mudado o conceito lá, pessoal. Não é as mesmas respostas, não. 1. É uma consequência direta da redução de custos operacionais e do aumento da eficiência. 2. Promove a integração de diferentes setores da empresa. 3. Reduzir custos e negociar melhores condições com fornecedores. A utilização dos estoques. 4. A utilização dos estoques de segurança ajuda a evitar rupturas e garantir a continuidade das operações. Daí tem ali a primeira ali, aumento de eficiência, redução de custos operacionais. A segunda, terceira, aumento de lucros. E a quarta, integração de diferentes setores. Vocês vão colocar ali qual que é o número que equivale a cada, que vai dentro de cada parênteses ali, tá bom? E vão assinalar a alternativa correta. 6. Sobre os principais tipos de estoque, assinale a alternativa incorreta. São aqueles principais lá, que são quais os produtos principais lá, né? Quais os tipos principais de estoque. Não desses que a gente está vendo agora, que eles já são mais... são subsidiados, mais fatiados, né? Estão dentro daqui, mas eles são mais destrinchados, mais detalhados. É aqueles principais lá que são os que a gente falou lá. São os produtos finais. É incorreto você marcar qual que não é o tipo de produto de estoque. Produtos finais, ou seja, aquele que chega ao cliente final. Trabalhos em andamento, estoque de bens inacabados em produção. Consumíveis, por exemplo, combustíveis de papelaria, matérias-primas e componentes prontos para uso na produção. 7. Sobre a importância que os tipos de estoque trazem para as empresas, assinale a alternativa incorreta. Vocês vão ter que marcar a incorreta para essa importância dos tipos de estoque trazem para a empresa. Aquilo que não condiz a esse conceito, né? Que é a primeira disponibilidade de produtos. O estoque é importante porque garante a disponibilidade dos produtos para serem entregues aos clientes. Satisfação dos clientes. Não é preciso ter estoque, pois as empresas não precisam atender às necessidades. Lucro. O estoque é importante porque é uma fonte de lucro para as empresas. A última ali, fluxo de caixa, permite que eles mantenham o fluxo de caixa saudável. 8. Sobre a importância da gestão de estoque no agronegócio, assinale a alternativa correta. Estamos falando sobre uma das grandes descobertas econômicas da época. É uma metodologia que auxilia a identificar o grau de importância de produtos para uma empresa. O estoque é mantido em quantidade mínima para suprir as demandas da empresa. Ou a última, com uma gestão eficiente é possível evitar a falta ou excesso em certos períodos. Sazonalidade. Ali é a sazonalidade que a gente está falando. A 9. Assinale a alternativa que aponta 3 tipos de estoque. Ó, esse já é dos estoques que a gente estava falando na aula passada. Dos 3 tipos, só 3 tipos daqueles 6 que a gente falou,
três tipos lá. Estoque máximo, estoque mínimo, estoque de retorno, estoque desnecessário, estoque enxuto, just in time, estoque de insegurança, estoque mínimo, estoque máximo, estoque de antecipação sazonal, estoque de segurança, estoque mínimo. Então ali vocês vão colocar qual que é a questão que está correta na 9 ali, tá? Apontar os três tipos de estoque. A última questão ali. Sobre o estoque de segurança. Assinale a alternativa incorreta, ou seja, que não condiz a esse conceito. A incorreta. A primeira, esse tipo de estoque é muito desatualizado e não é importante para as empresas. É o armazenamento de todos os produtos que os clientes compram, bem como matérias-primas necessárias. Proporciona uma série de vantagens que impulsionam o desenvolvimento empresarial. Com essa abordagem, a empresa protege o negócio contra imprevistos. Então tá aí a nossa avaliação, pessoal. Pessoal, já. Desculpa. Professora, já terminaram a prova aí? Já. Então, rapidamente eu vou passar as questões aí, as respostas da prova, qual que era. A gente vê rapidamente, daí a gente já vai estar finalizando a nossa aula aí. Só para a gente estar verificando aí. Tá, vamos lá, pessoal. Da nossa avaliação aí que a gente fez. A nossa questão lá era sobre os tipos de estoque que foram repassados nos slides da aula 11. Assinar a alternativa incorreta. Para quem fez lá, para quem viu a aula ia estar sabendo lá. Mas estava bem tranquila a resposta dessa. O estoque de segurança é o tipo de estoque que segura todos os produtos dentro de um centro de distribuição. Então essa questão também estava nos exercícios de contingência da aula passada. Então a incorreta é a segunda ali. Estoque de segurança é o tipo de estoque que segura todos os produtos dentro de um centro de distribuição. As outras questões estão corretas.
Estoque mínimo, o estoque de antecipação e o estoque inativo ali. Questão 2. Sobre o conceito de supply chain contra a gestão de estoque. Sinale a alternativa correta. A alternativa correta era a 3 ali, ou a C, né? Com o supply chain otimizado, a empresa pode oferecer preços mais competitivos e melhorar suas margens. As outras ali não eram condizentes ao conceito de supply chain na gestão de estoques. A 3. Sobre os métodos de gestão de estoque. Qual a informação complementa o espaço em branco? Ali, ó. A primeira, no método PEPS, saem primeiro as mercadorias mais antigas e vão sendo mantidas as mais recentes. No Just in Time, o estoque é mantido em quantidade mínima para suprir as demandas da empresa. 3. No WEPS, no WEPS, os produtos que entram por último nos estoques são os primeiros a serem vendidos. E a última, a curva ABC visa um controle de planejamento mais direcionado a itens mais significativos. A quarta ali, sobre o controle de estoque, assinale a alternativa correta. O controle de estoque é usado para mostrar a quantidade de estoque que você possui a qualquer momento e como você o acompanha. Uma ali falava sobre estoque de segurança, né? E as outras não é sobre o controle de estoque. O conceito do controle de estoque é a última ali, é usado para manter a quantidade de estoque que você possui a qualquer momento e como você o acompanha. A quinta ali, que era sobre a gestão de supply chain no estoque, link os assuntos. 1. É uma consequência direta da redução de custos operacionais e do aumento da eficiência. A gente estava falando sobre aumento dos lucros. 2. Promove a integração de diferentes setores da empresa. Estamos falando da integração de diferentes setores. 3. Reduzir custos e negociar melhores condições com fornecedores. A gente está falando de redução de custos operacionais. E a 4, a utilização de estoques de segurança ajuda a evitar rupturas e garantir a continuidade das operações. A gente está falando do aumento da eficiência que o supply chain traz para o estoque. Então a correta ali era a penúltima questão, ou a C, né? Que é a sequência 4, 3, 1, 2. Professor? Oi. Essa questão, na prova impressa, ela não tem alternativa correta. Não? Não. Então quem fez essa na impressa, pode desconsiderar daí essa questão. Daí na impressa vai ser... Oi? Todos os que fizeram a impressa, Aham. eles colocaram a sequência correta escrita para mim. Eu posso considerar como correta? Pode, então pode considerar, então. Pode considerar. Tá bom? Obrigado. Sobre os principais tipos de estoque, assinale a alternativa incorreta. Qual que não condiz, né, aos tipos de estoque lá que a gente viu, os principais, né? São produtos finais, ou seja, aquele que chega ao cliente final. Aquele que já está na mão do cliente, ele não está mais em estoque, né? Sobre a importância que os tipos de estoque trazem para as empresas, assinale a alternativa incorreta. A incorreta era a segunda ali, satisfação dos clientes. Não é preciso ter estoque, pois as empresas não precisam atender às necessidades dos clientes de maneira rápida e eficiente. A gente já colocou essa para ficar bem na cara que é aquela ali que está incorreta, né, pessoal? Então não estava difícil essa. 8. Sobre a importância da gestão de estoque no agronegócio, assinale a alternativa correta. Ali, com uma gestão eficiente é possível evitar a falta ou excesso em certos períodos, né, que a gente falou lá, da sazonalidade dos produtos agrícolas. É o que a gente falou, né, pessoal,
dessa sazonalidade e para que não ocorram esses erros, a eficiência da gestão do estoque no agronegócio é preciso de uma gestão eficiente. 9. Assinale a alternativa que aponta 3 tipos de estoque. Da aula passada lá que a gente viu, da aula 11 lá, né? Dos slides e do vídeo da aula passada. Então estoque de antecipação ou sazonal, estoque de segurança e estoque mínimo. Né? Ali na outra, estoque máximo também estoque mínimo também mas estoque de retorno não é. Estoque desnecessário também não, estoque enxuto a gente não viu ainda, a gente vai ver. E o just in time que a gente já viu. Estoque de insegurança, estoque mínimo e estoque máximo também está, não é essa as 3 corretas, né? É a última ali. Sobre a última questão ali, sobre estoque de segurança, assinale a alternativa incorreta, ou seja, aqui não condiz ao conceito de estoque de segurança. Esse tipo de estoque é muito desatualizado e não é importante para as empresas. É claro que essa aqui é incorreta, né, pessoal? É muito importante, o estoque de segurança é um dos mais importantes para as empresas, para que estejam, né? Oi? Você volta lá pra mim só na 4 e na 5, que eu não peguei a alternativa correta? Na 4? 4 e 5. Tá. Tá, é só pra eu ver aqui qual que é A 4 sobre o controle de estoque, a questão correta é usado para mostrar a quantidade de estoque que você possui a qualquer momento e como você o acompanha. Tá, e a 5? A 5 é a C ou a letra terceira, né? A terceira ali. Então, beleza. Tá bom? Que é a sequência 4, 3, 1, 2. Então, beleza, professor. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Quer perguntar alguma coisa sobre a avaliação? Alguma dúvida mais? Tudo certo. Tudo certo? Bom, então isto posto, né? Desejo a vocês aí um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos aí. Tá ok? E até uma próxima aula. Deus abençoe.